Bom dia. Eu sonhei com o arrebatamento no dia 14 de janeiro e eu preciso contar pra vocês. Hoje é dia 8 de abril, tô demorando muito pra vir contar, mas todo dia eu sinto que eu tenho que gravar. Então hoje eu nem me arrumei, só botei um grampinho no cabelo, botei o cabelo pra frente e vim aqui, porque se eu for esperar eu estar arrumada, eu vou acabar não gravando, porque acontece um monte de coisa. Eu fui gravar hoje, vocês não acreditam, nem a câmera abria. Eu tive que orar, perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu fale? Então, me ajuda, Pai, porque nem o meu celular mais estava funcionando, voltou a funcionar. Então, eu entendi que eu preciso relatar isso. Bem, eu sonhei com o arrebatamento no dia 14 de janeiro. Antes de dormir, deixa eu começar por aí. Eu vou tentar ser bem breve, tá, gente? Antes de eu dormir, eu tenho minhas crianças pequenas, então eu tenho a Bíblia ali pra eles, com desenhinhos, e eu sempre leio uma lição. A lição daquele dia era sobre as 10 virgens. Eu terminei de ler a lição e eu sempre dou uma explicação. Eu falei, meus filhos, é muito fácil, não é difícil ir pro céu. Nós precisamos orar, ler a Bíblia e jejuar. Fizemos a oração. Claro, não falei tão rápido assim, mas tô sendo breve aqui, né? E fizemos a oração. Na oração, eu falei algo que eu geralmente não falo. Não tinha o hábito de falar. Eu falei assim, ó, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco em sonhos, em visões. Fala conosco. E fui dormir. Quando eu dormi, eu sonhei com o arrebatamento. Eu sonhei que tinha acontecido o arrebatamento. Só que eu não tinha visto. Porque eu não tinha subido. Eu tinha ficado. E no sonho eu fiquei me questionando. Eu falei assim, Deus, por que eu fiquei? Como assim eu fiquei? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Exatamente o que eu falei antes de dormir para as crianças. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. O Senhor falou assim, ó, por causa do perdão. Aí, é como se eu tivesse aberto um baú, assim, ó. Eu olhei o meu coração e eu examinei. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho mágoa de ninguém. Porque eu tava pensando naquelas mágoas grandes, sabe? Quando uma pessoa te fere algo muito difícil, faz algo ruim pra você, você fica sem falar com aquela pessoa. Eu tava pensando nisso. Eu falei, Senhor, eu não tenho mágoa de ninguém. Aí o Senhor falou das coisas pequenas que acontece no dia a dia, tu guarda no teu coração. E o Senhor falou até da pessoa que eu guardava. Aí, nisso, uma pessoa abriu a porta da minha casa, porque eu tava em casa. Uma pessoa abriu a porta da minha casa. E é uma pessoa crente. Aí eu olhei assim, meu Deus. Ela falou, tu acredita que eu fiquei por causa do perdão? Aí eu fiquei desesperada. Comecei a ficar desesperada. E daí eu falei assim, ó, meu Deus, eu devia ter comprado um sítio bem longe pra nessa hora eu ir morar pra lá, porque agora vem muita coisa difícil, muita coisa ruim. Eu tô falando baixo, porque a minha filha tá dormindo, tá? Então eu tô falando assim. Vem muita coisa ruim. Apareceu 2 rapazes na minha casa. Esse aqui falou pra mim assim, ó. Não, essas coisas que falam da grande tribulação, que vem muita dificuldade, isso não vai acontecer. Esse aqui falou, isso não vai acontecer, porque esse me disse, usando a Bíblia, ele me mostrou que é mentira, que isso não vai acontecer. Só que o detalhe, que esses 2 também tinham ficado. Aí, nisso, apareceu um pastor na porta da minha casa. E o pastor falou assim, ó, gente, muita gente ficou. Tem muita gente na cidade que ficou. E a gente precisa pregar, porque ainda vai dar tempo. Depois da grande tribulação, no sofrimento. Então eu entendi, ele estava me explicando isso pra gente evangelizar ainda essas pessoas. Eu falei, eu vou. E me virei, tinha uma pessoa na minha sala. Eu falei, vamos? Essa pessoa falou pra mim, eu não, eu acabei de comprar essa casa. Capaz que eu vou deixar essa casa e sair abandonar a casa assim. Eu falei, tu não vai, mas eu vou. E acordei. Quando eu acordei, eu comecei a escrever, porque eu sabia que aquele sonho era importante, eu sabia que não era eu sonhando, eu sabia que Deus tinha me dado aquele sonho, tava me mostrando. Aí eu comecei a escrever, eu pensei, não, eu vou escrever porque é capaz de eu esquecer.
Mas não tem como, irmãos. É uma coisa muito importante e eu não esqueci. Foi dia 14 de janeiro, hoje é dia 8 de abril. Eu demorei um monte para vir gravar, mas eu sinto todo dia que eu tenho que gravar. Eu escrevi. Conforme eu fui escrevendo, eu fui analisando a minha vida. Eu chorei tanto, eu chorei muito, porque é muita verdade. O que o Senhor me mostrou, se o Senhor tivesse voltado aquele dia, eu não teria subido. Eu tenho certeza disso, porque eu comecei a me analisar. E eu realmente estava guardando coisinhas pequenas, sabe, que vão irritando? Irrita um pouquinho ali, aí tá, passou, irrita um pouquinho ali. Aí tu começa, daí eu comecei. É normal, eu acho, das pessoas isso. A gente vai cansando, assim, às vezes das atitudes daquela pessoa. E qualquer coisa que a pessoa faz, tu já fica assim, meu Deus, porque guardou no coração. Às vezes até o que a pessoa fez realmente foi errado. Às vezes o que a pessoa fez, ela tá errada no que ela fez. Mas quando a gente guarda no coração, nós nos afetamos a nós mesmos. A gente guardou, então a gente não perdoou. Se Jesus tivesse voltado naquele dia, eu não teria subido por causa disso. Porque eu estava guardando no meu coração. Então eu preciso passar essa mensagem, porque às vezes você também está guardando. Porque as pessoas com quem eu conversei falaram a mesma coisa. Meu Deus, Jana, eu não tinha percebido, porque são coisinhas pequenas. Mas eu também guardo no meu coração. Então, quando acontece alguma coisa, a gente ora, Senhor, meu Deus, me ajuda, porque tem coisa que é difícil de perdoar, tá? Tem coisa que é coisinha simples, mas tem coisa que as pessoas fazem pra gente que é difícil de perdoar. Mas por causa do perdão, não sobe, entendeu? Se guardou no coração. Foi isso que Deus me fez entender. Aqueles 2 rapazes que estavam dentro da minha casa, o que eles fizeram? Eles usaram a Bíblia, tiraram versículos isolados e inventaram uma ideologia. Inventaram ali, tanto que os 2 tinham ficado. Eles inventaram coisas, não vai acontecer isso que todo mundo fala, não vem a grande tribulação. Quantas pessoas a gente vê que pegam um versículo isolado? Eu vi, chegou a passar até na televisão, pessoas que pegaram o versículo isolado e abriram igrejas fazendo coisas absurdamente erradas. Então, o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia diariamente. E pede para o Espírito Santo, Senhor, lê comigo, me dá o entendimento, me faz entender a tua palavra e leia para não ser enganado, porque é muito fácil pegar um versículo e usar aquilo dali para enganar multidões. E tem gente fazendo, então muito cuidado, porque essas pessoas também vão ficar. Tanto quem está inventando a ideologia, quanto quem segue essas ideologias, que estão sendo enganados, também vão ficar. E a outra pessoa que estava na minha sala também ficou. Ficou por quê? Apego às coisas da terra. Trabalhar é importante, conquistar é importante também, a gente também precisa. Só que o nosso foco é o céu e não a terra. No sonho a pessoa falou assim, capaz que eu vou deixar a minha casa para ir. Então, o apego às coisas materiais é muito importante a gente se exercitar, cuidar bem do nosso corpo. É importante a gente trabalhar, adquirir as coisas, conquistar, passear também. Muito importante a gente ajudar os outros com o dinheiro que Deus, que a gente consegue no trabalho, que Deus nos abençoa. Mas o nosso foco não é a terra. O nosso foco é o céu. Porque essa pessoa que estava ali falando da casa, ela também tinha ficado. Então, foi isso que eu entendi, foi isso que Deus me mostrou. E eu preciso passar, porque eu precisei de conserto. E eu tenho que continuar me analisando durante a vida. Enquanto eu estiver viva, eu não sei quando Jesus vem. Se Jesus vem na minha geração, na geração dos meus filhos, quanto tempo vai demorar? Jesus pode vir amanhã, eu não sei. Eu só sei que eu quero estar pronta. Eu não quero ficar. Não quero ficar. E quem está assistindo, eu tenho certeza que também não quer ficar. Então, analisa o que você está fazendo, como você está vivendo. Peça para Deus. Eu falo, Senhor, me corrige. Me mostra onde eu estou errando. Eu falo, Senhor, que a tua mão de correção nunca se afaste de mim. Eu preciso ser corrigida. Então fala, Senhor, me mostra onde eu estou errando. Para você subir também. Amém? Canal Semeando Vida.
Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!